Olá pessoal, eu sou o Vinal Perena e está começando mais um Copiou Parente, especial Eleições 2020, que a gente está fazendo essa série trazendo jovens candidatos e novas propostas de candidatura para as eleições 2020. E essa semana a terceira convidada nossa é a Luana Kumaruara. É isso mesmo, Luana? Isso, Luana Kumaruara. Que legal, é um prazer estar falando com você e estar fazendo parte também desse momento com vocês aí. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência que eu também descobri recentemente, né, que são vozes amazônidas, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de vocês. É o mandato coletivo, é... Olá Parentes, né? Do Copiou Parentes, eu sempre escuto a rádio, sou muito fã do programa. E o mandato coletivo é um mandato coletivo de mulheres negras e indígenas aqui no município de Santarém. Os movimentos sociais de Santarém, no começo do ano, antes mesmo da pandemia, já discutia uma indicação para concorrer a vereador ou vereadora em Santarém. E aí o PSOL em Santarém chegou a trazer a Mônica Seixas, que é da bancada ativista em São Paulo, onde tem uma parenta que compõe essa bancada, que é para deputado estadual. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, né, de fazer então um mandato coletivo, até que se configurou no mandato coletivo do campo, né, e de territórios indígenas e quilombola, e o mandato coletivo de mulheres que têm representação já dentro dos movimentos sociais aqui em Santarém, né, que tem um perfil, que são lideranças. E a gente foi construindo, foi assim que saiu o mandato coletivo, que vem com o nome Bancada de Mulheres Vozes Amazônia. Ah, que legal. E conta um pouquinho de você também, como é que a sua história, você falou que faz mestrado, né? Eu hoje sou acadêmica, eu estou no mestrado em antropologia na UFPA, em Belém. Agora eu estou tendo as aulas virtuais. Para eu estar esse período agora fazendo minha qualificação, assim que passar as eleições. Eu sou liderança indígena aqui na região do Baixo Tapajós, que eu represento o Conselho Territorial Kumaruara, no Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. O Conselho Indígena Tapajós Arapiuns é nossa instituição maior organizada aqui no Baixo Tapajós, que responde juridicamente por mais de 8.000 indígenas, são 13 povos aqui. E o território Kumaruara são 4 aldeias. Eu sou da aldeia de Solimões. O território Kumaruara fica às margens do rio Tapajós, aí um rio muito lindo, bonito, de praias bonitas, turísticas, mas também de muita visibilidade para um empreendimento de construção de hidrelétricas e barragem, né? Tem sido nossa luta mais intensa aqui. E tem uma Resex Tapajós Arapiuns que sobrepõe nossa terra indígena. Ah, sim. E que legal. Esse mandato coletivo, quando eu conheci, eu vi no Instagram, são 4 mulheres. E quem seriam essas 4? Então, o mandato coletivo está encabeçado pela Claudiana Lírio, que é uma quilombola, né, daqui do município de Santarém. Ela já vinha como candidata a vereadora. Foi uma construção feita pela Federação Quilombola de Santarém, já antes mesmo da pandemia, ano passado, já tinha a consistência da indicação dela. E ela propôs para a gente que fosse, então, um mandato coletivo, né? Ela não quis vir só. A gente já atuava junto na militância, porque ela já teve representação também e atuação dentro do Conselho Municipal de Saúde. E eu também era conselheira distrital de saúde indígena no Dicei Guatoque, qual nós estamos vinculada por quase 4 anos. Eu tive frente. É uma também luta de defesa que eu faço muito questão da saúde aqui na região, atuo muito. E também já estávamos fazendo trabalho com a questão de violência às mulheres, né?
E aí que entra a Alessandra Caripuna, que é do coletivo negro, também quilombola. Existe aqui um coletivo negro com o nome dela, Alessandra Caripuna, né? Então é uma mulher mesmo bem conhecida, porque ela é uma preta empreendedora, ela é formada em administração. A Claudiana, ela é acadêmica na UFOPA. E a Tati Picanso, que ela é do grupo de consciência indígena e trabalha a questão de humanização do parto e violência contra as mulheres também. Então esse é o perfil das mulheres aí que se juntaram, né? Tanto para a bandeira de luta pelo direito das mulheres, mas também pela bandeira com os coletivos negros, indígenas, quilombolas. Legal. E na hora que a pessoa vai votar lá, quem que aparece na foto lá? No dia da eleição, nosso número é 50444, 50 que é do PSOL e 444 para remeter às 4 mulheres, né, a associar. Quem foi registrada na Justiça Eleitoral foi a Claudiana Lírio, e aí a foto dela, que hoje a Justiça Eleitoral, né, não aceita ainda, inclusive uma proposta, um mandato coletivo que está para se amadurecer dentro do Congresso, né? E então vai aparecer a foto dela, mas o nome que vai estar lá é Bancada Vozes Amazônida. Esse Amazônida, o que seria Amazônida? Amazônida porque a gente discute, como a gente já tem participação em outros espaços, como da universidade, educação e saúde e de território, a gente vê que as políticas públicas que são construídas no Brasil é muito pensada urbana, é muito pensada para o sul, né, até Brasília. Então a Amazônia é uma realidade totalmente diferente e que pouco se é pensado a questão de logística, principalmente a maioria dos nossos quilombos e aldeia estão nas áreas de rios, é uma logística muito cara, é difícil acesso, é difícil comunicação. Então esse Amazônida se remete da Amazônia, né? E porque somos originárias amazônidas. Legal. E a gente sempre também pergunta para os convidados qual é a estratégia com relação à juventude, né? O que vocês pensam aí com relação à juventude e se vocês trazem assim na pauta de luta de vocês, o que vocês trazem de possibilidade para a juventude indígena? O movimento indígena já estava trabalhando, trazendo a juventude. Na verdade, aqui na nossa região, a juventude sempre teve uma representação significativa. As 4 estão numa faixa etária dos 30, né? Do 30, 32, 34, então somos jovens também, nos consideramos jovens. Mas quando eu comecei também minha militância, eu era jovem. Quando as minhas lideranças me deram responsabilidade, que foi quando eu adentrei na UFOPA, 2012, então eles já me deram essa responsabilidade, eu era jovem. Durante essa minha trajetória acadêmica eu tive 2 filhos, eu sou mãe de uma filha de 6 anos, que é a Yara, e o Cauê de 3. E então é uma representação assim que não é um problema para nossas lideranças a questão do perfil de juventude. Hoje, o atual coordenador do CITA são jovens, né? O Ednei Arapium, ele tem 20 anos, a Auricélia Arapium tem 30 e poucos anos também, e começou com 12 anos sua militância dentro do movimento indígena, então já é algo, né, essa responsabilidade já é nos dado. E no território Kumaruara, a gente tem um trabalho lá com as mulheres e a juventude, que é a questão inclusive do audiovisual, porque para fazer as nossas denúncias, para falar da gente mesmo melhor, não tem ninguém melhor do que a gente mesmo, né? Porque a mídia que se tem aí, ela distorce muito, sempre foi para nos denegrir, sempre foi para sujar nossa imagem. Então a mídia tem sido uma apropriação que a gente fez desse conhecimento do branco, do não indígena, como arma
para a gente também, né? Então, a juventude faz um trabalho no movimento indígena com audiovisual e também tem vários coletivos já organizados dentro das aldeias. Tem um departamento de juventude no Conselho Indígena Tapajós Arapiuns também, que precisa ser mais fortalecido. Mas esse diálogo sempre é pensando justamente nessa questão de acessibilidade. A gente viu muita, assim como eu passei, vivenciei na pele essa dificuldade de estar na cidade, ter que estudar, não ter uma estrutura, não ter um suporte, leva muitos a desistirem, né? E principalmente para as meninas que engravidam, não ter creche, uma série de coisas. Então a gente tenta dar tá se pensando políticas para essa juventude, para essas mulheres também se manterem dentro da cidade para terem uma formação principalmente. Que legal. É legal você falar disso, que eu também faço parte de um coletivo audiovisual indígena lá no Mato Grosso do Sul, que eu ajudei a criar. Eu e o Eliel Benites, que é um kaiowá. E a gente, quando começou, eu tinha 23, 22 anos. Só que a gente começou a ser conhecido, eu já estava com 33, que agora eu tenho 35, né? Mas eu percebo uma necessidade, assim, muito da cidade, eu acho que da sociedade não indígena, de querer... se você tem essa idade aqui, você já não é mais jovem, então você não representa mais. Sendo que na aldeia, a gente, nossa idade, basicamente, é a idade que a gente está começando a ser ouvido, né? E quando eu era mais moleque, eu estava lá fazendo as coisas, mas assim, não tinha muito aquela... eu acho que acaba criando assim um pouco a preparação, né, da juventude indígena. Ela tem todo um processo, né, de entender seu povo, de estar amadurecendo para depois ser escutado. E quando a gente vê a cidade buscando representações indígenas com 16, 17 anos, assim, 18 anos, é confuso, né? Porque parece que eu com 17 anos eu não estava pronto para nada. Nem com 23 eu acho que eu estava. Assim, como eu tive na coordenação também na executiva do CITA, esse Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que é muito importante para a gente, é o que faz a formação das lideranças, né? Que faz as mobilizações até a nível nacional. Uma coisa que eu detectei, isso recente, 2015, 2016, e foi na época que a gente já realizou os primeiros Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. Então foi uma grande mobilização, um grande encontro, né, de povos, de etnia, que a gente pouco tinha acesso ao público, que era esse público das mulheres e o público da juventude, porque quando a gente faz as formações, sempre é muito limitada por conta da logística, né? E aí sempre tá os caciques, sempre tá as lideranças ali da aldeia. E aí que a gente começou, garantimos no Estatuto do CITA esse departamento de mulheres e o departamento do CITA, que a gente viu a importância de fortalecer a própria organização com essas articulações, né? Tanto que o departamento de mulheres é um tripé para o CITA, é o que está captando recursos para as mobilizações, para as assembleias, e a mesma coisa a gente espera do departamento de jovem. Mas, é claro, é uma responsabilidade muito grande, tem que ter muito jogo de cintura, essas questões de lidar com projetos, né? E tem que ter uma formação, tem que ter uma preparação, mas isso abriu portas, deu mais oportunidades de participação de jovem. Tanto que quando tem as mobilizações nacionais, que é o acampamento Terra Livre, e teve a Marcha das Mulheres Indígenas, a gente começou a colocar faixas etárias de idade e a questão também de paridade de gênero, para poder ter a participação, porque é importante levar eles para fora para ver que todos os nossos direitos se decidem lá, né? Que é em Brasília, que é no Congresso Nacional. Então, muitos tiveram oportunidade de ter participação em audiências, assembleias, né, legislativa.
E isso é muito importante, porque hoje eles têm, a juventude está com uma outra visão do que era uma geração antes disso, antes de mesmo de vir à universidade para Santarém, que é a UFOPA, todo ano tem o processo seletivo especial indígena, que entra 30 indígenas, e aí também se fez mais presente a presença de juventude na cidade. E por isso que a gente precisa fazer esse diálogo com eles antes mesmo deles virem para a cidade, que, sabe, né, a universidade é uma máquina colonizadora. E se a gente não conversa com eles antes, pode ser um parente com uma mentalidade de branco, né? Sim, sim, sim. E você pode falar também um pouquinho para a gente como é que está a questão da pandemia aí na região de vocês? A pandemia no pico foi um período bem difícil para a gente, porque a CESAI não faz uma atuação como é em outros lugares, que é para ter um posto de saúde, que é para ter um agente de saúde indígena, que é para ter uma equipe em área. Não. O que a gente tem são equipes rotativas que passam pelas aldeias. Imagina 70 aldeias aqui, essa equipe, né, tem que entrar, são duas equipes que tinham, enquanto uma entrava, outra saía. E aí, quando foi no período da pandemia, o que a gente conseguiu, já pressionando o Ministério Público, foi contratação de equipes emergenciais para estar entrando em área também. E aí a gente tinha toda a questão da deficiência também do transporte, que é a maioria de rios, as embarcações que chegaram desde julho e até hoje não fizeram a contratação dos barqueiros. E então, o período da pandemia, assim, não teve uns 15 casos de morte aqui. Isso não é um número assim elevado em comparação a outras regiões que a gente viu, mas porque os parentes relatam que eles trataram mesmo com remédio da terra, com remédio caseiro, assim, com a cura mesmo espiritual. Que se não fosse isso, quando a CESAR entrou, ou a própria Secretaria do município de Santarém, eles já estavam ficando bons. Agora tem alguns que estão com sequelas, né? Que esse período da campanha, eu comecei a entrar em alguns territórios, algumas aldeias, e vi muitos parentes se queixarem disso, que precisam de uma fisioterapia ou não estão sentindo o olfato, né? Estão com alguma sequela da Covid. Pode ter sido porque não fez o tratamento adequado como era para ser, como estava tendo esse acompanhamento, mas foi tipo isso, que quando entraram para fazer essa assistência, já estavam fazendo os testes para detectar, estava dando positivo, mas eles já estavam bons, né? Os sintomas já não estavam tão graves. Mas foi assim, algo assustador, né? O que eles relatam é algo que eles não querem jamais passar. Acho que ninguém mais quer passar por isso. Imagina sem uma estrutura, sem um respirador, né? O parente ali com dificuldade de respirar e você não saber o que fazer. E aí teve também a questão do preconceito, porque tem muitos postos de saúde que estão dentro de comunidades não indígenas. Na Resex tem comunidades indígenas e não indígenas. E são pouquíssimas as aldeias que têm posto de saúde. E o que aconteceu? Quando aparecia caso de Covid nas aldeias, antes de aparecer nas comunidades, eles cercaram, eles proibiram a entrada, né, Então, houve essa negação de socorro, omissão de socorro, né? Vocês não são índios, então liga para a CESAR e se virar buscar vocês. E sendo que o SUS, Sistema Único de Saúde, é único, né? É só a CESAR está dentro do SUS, faz parte, é só um subsistema. Então, falta até mesmo esse entendimento para os próprios servidores. E aí teve essa questão ainda tanto do preconceito para atender e a negação também no óbito, de colocar o indígena como indígena. Teve casos que o indígena morreu na cidade, estava próximo da cidade, aí a CESAI disse, não foi para estatística porque mora em contexto urbano. Como se a gente deixasse, né, de ser índio pelo fato de estar morando na cidade, porque teve parentes que tiveram, imagina,
que foram proibidos de voltar para a aldeia, que estavam estudando, podiam contagiar as outras pessoas, tá levando o vírus, ficaram presos na cidade. Então, tinha essa questão que a cesárea é só atenção básica na aldeia, então o próprio município na cidade negava o atendimento do indígena na cidade. Então, foi uma confusão doida essa questão da pandemia, essa falta de conscientização, não tinha uma estrutura para um atendimento ao indígena. E para o final, quase acabando a pandemia, aqui tinha um hospital campanha aqui que inauguraram alguns leitos de indígena, mas aí os parentes nem faziam questão de vir para a cidade mais, né? Não, foi é difícil como que o Estado agiu, acho que nem chegou, tem lugares que nem chegou a agir, né, com relação às comunidades indígenas, comunidade tradicional. Isso mostra um pouco também como que o Estado está despreparado para interagir com as nossas necessidades, né? Por isso que eu fico feliz em acompanhar essa luta de vocês, essa candidatura buscando entrar nessa briga também de igual e poder olhar para esses outros lados. E é mais bonito ainda a caminhada de vocês nessa coisa coletiva. Vocês se inspiraram em alguém, assim, alguma outra candidatura? Como é que foi isso? Foi. Ano passado, a gente, no acampamento Terra Livre, se falou, foi a primeira vez que eu ouvi falar do mandato coletivo na TL, que a parenta Shirley Pancará estava lá, que ela compõe a bancada ativista lá de deputada estadual em São Paulo. E aí, quando foi na Marcha das Mulheres Indígenas, também foi falado muito essa questão de representação de mulheres no poder, representação de mulheres indígenas. E aí, como eu falei aqui no começo do ano, a Mônica Seixas veio para Santarém falar um pouco do que era esse mandato coletivo, né? O partido do PSOL trouxe. E aí foi inspirado nessa bancada ativista, onde já se tem uma indígena também, a parenta Shirley Pancará já gravou vídeo de apoio, eu troco algumas ideias com ela super motiva e é uma referência nossa, é a minha inspiração, Shirley Pancará. Então me impulsionou isso. E a Joênia Wapichana é outro modelo, né? Outra inspiração que a gente tem aí dentro do Congresso Nacional, que está aguentando as pontas, senão com certeza muitos mais retrocessos teriam acontecido, como o ministro aí, Ricardo Salles, falou, deixar passar a boiada. De fato, eles estão fazendo isso dentro das nossas terras indígenas. Muito legal. Eu fico muito feliz. E assim, já para a gente encaminhando para o final, eu queria que você dissesse primeiro o porquê que você acha que o cidadão de Santarém, assim, os motivos para ele votar em vocês, para ele acreditar no trabalho de vocês. E, por fim, um recado para outros candidatos indígenas pelo Brasil, que eu tenho certeza que eles também acompanham vocês, assim como vocês acompanham outros candidatos. E um recado assim para essa nova, que não são jovens no RG, mas que também são jovens na política, estão tentando pela primeira vez. E eu queria que você deixasse esses 2 pontos aí para a gente. Em Santarém, aqui a gente tem muitas aldeias, muitos quilombos, e inclusive ano passado foi criado dentro da Câmara de Vereadores uma comissão que era, junto com um antropólogo dos ruralistas, era uma comissão de fazer investigação de fraudes étnicos. Então, eles já negavam a etnia, né, tanto da existência dos indígenas como dos quilombolas, que era para contestar os nossos processos de demarcação, titulação de terra. E é isso, a gente tem dentro da Câmara de Vereadores grileiros, fazendeiros, sojeiros e amigos deles e delegados que se protegem. E nas últimas eleições, foi assim, significativo o número de pessoas que anularam seus votos ou que nem chegaram a ir para as urnas.
E durante a campanha a gente detectou isso, falas assim de pessoas, eu não acredito mais em político, eu perdi o apetite pela política. Então tem muita gente desacreditado com o cenário político que a gente tem, com a conjuntura política que a gente tem. E por isso que a gente veio, porque a gente é diferente. A gente é do povo, a gente é de um outro lado. Sempre foi nos ensinado que a política, o lugar, o poder, o legislativo não era lugar para a gente, porque a gente não tinha diploma, porque a gente é índio, porque a gente é preto. E isso foi ensinado errado, porque era justamente para nos segregar dessas participações, dessas discussões. Na construção que nós fizemos em Santarém do plano diretor, eles mudaram completamente as decisões democráticas, construídas democraticamente com a população, eles mudaram para bular, porque eles queriam construir porto para escoamento de soja aqui na região. E nós tivemos que ocupar a prefeitura, indígenas, quilombolas, a colônia de pescadores, os movimentos sociais formar força. E por isso que o mandato coletivo veio com essa proposta, uma nova cara, dar novas caras para o legislativo, né? Porque precisa, é como se fosse, eu já falei, uma virada de chave. O que a gente vê a política é como se fosse uma herança de família. É de pai para filho, é de avô para neto, e estão num círculo vicioso. E quem sofre mais com isso somos nós. É os indígenas, é os negros, são os pobres. Porque o que vem pra gente, a gente é visto só de 4 anos no período das eleições que eles entram para pedir voto. Ou às vezes nem entram, pago alguém, não querem nem sentir a dificuldade que a gente sente para chegar até a cidade, pago alguém para ir lá distribuir, né, panfletagem. Então, é por isso que precisa se acreditar, né, nas novas propostas que tem, nas novas caras que estão vindo aí, e é por isso que vem essa bancada de mulheres afro-indígenas aí, porque nunca tivemos um indígena e um quilombola dentro da Câmara de Vereadores. E nós somos originários daqui dessa terra, mas tem gaúcho, né? E está aí, composto por brancos e ricos e grileiros. Gaúcho vai e que longe, são os que né? mais pensam em detonar a Amazônia. E não se sensibilizam nem um pouquinho com quem mora aqui. Eu vivo isso também lá no meu estado, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, né? O gaúcho vai longe, né, cara? E toma aquele chimarrão quente com 45 graus de sol. É terrível. Mas, ó, Luana, eu só tenho a agradecer. Eu torço por vocês. A gente vai estar junto com vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem também, para divulgar, para conversar. Se você tiver também lives, as participações que vocês estão tendo aí de convite, compartilha com a gente. Eu vi, você quer falar um pouquinho das suas redes sociais para divulgar? Sim, eu tenho páginas no Facebook, Instagram, há muito mais tempo. O Twitter eu ativei só agora, né, nesse período que entrei aí para a candidatura. Mas também tenho as redes sociais da Bancada de Mulheres Vozes Amazônida. Então, só procurar lá, Luana Kumaruara, com K, né? E também Bancada de Mulheres Vozes Amazônida. Siga, compartilhe. Tem lá uma conta, né, da Vaquinha Virtual, é a nossa maior dificuldade, fazer essa campanha, porque se o nosso público é o interior, é o quilombo, é a aldeia, a gente tem que ir lá fazer esse corpo a corpo, porque não é por rede social, que ninguém assiste, ninguém tem acesso, os nossos parentes, à nossa campanha virtual. Então a gente está tendo esse sacrifício. O nosso maior desafio é fazer essa campanha corpo a corpo dentro do nosso território. Tá certo. Muito obrigado, então. A gente fica por aqui e até semana que vem. Obrigada, Gilmar. Tchau. Valeu, tchau.